noite, iniciando aqui, né, a nossa semana de maratona de lives do lançamento do livro Disciplina e Afeto. Hoje, a nossa live vai falar sobre educação parental e o papel dos pais na autoestima da criança, né, para a autoestima da criança. Estou aguardando aqui a Gisele aparecer, porque hoje a gente tem essa convidada especial e maravilhosa, que é a Gisele. Ela também é uma das autoras desse livro que tá belíssimo, né? Disciplina e Afeto. E a gente vai bater um papo super interessante e necessário sobre a educação parental, né? A gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre essa abordagem, essa nova forma de ver, né, o desenvolvimento das crianças a partir, né, dessa instrumentalização dos pais, para que a gente possa estar construindo aí um desenvolvimento cada vez mais saudável das nossas crianças, né? Que elas sejam cada vez mais validadas e que elas consigam ir se desenvolvendo de uma forma mais conectada com elas mesmas. E a educação parental, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é uma porta aí aberta, uma janela de possibilidades para que a gente possa estar construindo, né, uma educação cada vez mais respeitosa com as nossas crianças. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. A Gisele. Deixa eu dar uma olhada. Ainda não entrou. Será que teve algum problema com ela? Enfim, como eu tô aguardando ainda a Gisele, tem muita gente que eu acho que talvez não me conheça muito bem por aqui, né? Tô vendo muitos nomes diferentes. Então, eu vou me apresentar inicialmente, até que ela consiga entrar aí e fazer parte da live junto com a gente. Mas eu sou Camila, eu sou psicóloga há mais de 8 anos, né? Eu trabalho com essas demandas da infância. Então, vamos botar aí uns 13 anos que eu estudo, né, sobre desenvolvimento, sobre infância, sobre crianças. Ao longo dessa trajetória aí, né, pequenininha trajetória, eu fiz algumas especializações. Hoje eu sou especialista em psicopedagogia, mas também em psicologia e o desenvolvimento infantil. E venho cada vez mais me aprofundando, né, nos estudos e na minha prática, focando na autoestima infantil, porque eu entendo que se a gente, enquanto adulto, consegue ter esse olhar para as nossas crianças, a gente não vai precisar daqui a pouco estar procurando um montão aí de ferramentas para estar fortalecendo o desenvolvimento das crianças, ou para estar focando no desenvolvimento da autoestima da criança. Por quê? Porque vai ser algo mais natural do desenvolvimento mesmo. Então, se a gente consegue olhar para o desenvolvimento das crianças, isso vai se tornando cada vez mais natural. E é isso. Deixa eu ver se é a Gisele. Cadê a Gisele? Gisele ainda não conseguiu entrar para bater o papo com a gente. Vou convidar ela aqui. Iniciar aqui, né? Olha, a Gisele apareceu. Boa noite. Já aceitou o nosso convite. Olá, eu aqui te esperando. Cadê a Gisele? Cheguei por aqui, boa noite. Terminando de arrumar os equipamentos aqui, mas já tá tudo certo. Maravilhosa. Eu já fui me apresentando um pouquinho enquanto te aguardava, então vou pedir para você se apresentar aí, para quem não te conhece ainda, saber um pouco do teu trabalho, quem você é, me conte. Ah, perfeito. Boa noite, Camila, boa noite a todos. Prazer enorme de estar aqui, né, nessa oportunidade, nesse dia, né, importante para nós, coautoras do livro Disciplina e Afeto, né, Camila? Isso. Bom, eu me chamo Gisele Tavares, também está aqui. Eu moro no Mato Grosso do Sul, né? E eu tenho formação em pedagogia, psicopedagogia, mestrado em educação. Também estou, no momento, doutoranda, né, em educação. E tenho especializações, né, na área também da parentalidade. Então, eu sou especialista em disciplina positiva, coach parental
e trabalho na educação, especificamente educação infantil, há mais de 10 anos, né? Transitei pela sala de aula, também tive uma experiência na coordenação pedagógica e atualmente eu estou afastada, né, das minhas atividades docentes por conta da minha pesquisa de doutoramento e estou trabalhando com orientação, né, para pais no formato online. Então, estou educadora parental e desde 2020, né, quando aconteceu aquele boom da pandemia, eu conheci a educação parental e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa e necessária. Então, de lá para cá eu venho, né, trabalhando enquanto docente, enquanto pesquisadora universitária, trabalhando, né, que as minhas pesquisas, tanto no mestrado, agora no doutorado, eu passei um pouquinho a ampliar. Eu estudo biografia no doutorado, né, memórias, história de vida, mas no mestrado eu pesquisei sobre a infância, história da infância, né, atendimento à educação infantil, então eu sou apaixonada pela infância. E agora estou aí nesse universo da educação parental, fazendo, né, projetos, já estou coautora, né, nessa obra, Disciplina e Afeto, venho desenvolvendo também alguns projetos, né, para trabalhar mais ativamente com os pais, seja online, seja nas escolas, né? Nós vamos conversar sobre isso, né, Camila, mais para frente. Então, eu estou aí me aventurando, né, nesse mundo da educação parental e estou também estruturando, né, projetos para atender grupos de pais no formato de mentorias e por aí vai. E também eu saio dar palestras, né? Falo para mulheres, seja na igreja, na escola, onde tem mães e mulheres, pais, que me chamaram e eu estou indo. Eu falei bastante, né? Era só para me apresentar, já falei Mas muito. amei. Me controle aí, viu, Camila? Fica à vontade. Isso foi uma Obrigada. oportunidade que eu achei maravilhosa, né, do nosso livro. Que a gente tem acesso, assim, a tantos profissionais potentes de tantas áreas diferentes, né? Porque no nosso livro tem fono, tem TO, tem fisioterapeuta, tem pedagogo, tem psicólogo. É um livro muito plural, um olhar de diversos profissionais, né? Para essa infância, para essa educação mais respeitosa das nossas crianças. Eu já vou dar spoiler para vocês, que eu não sou obrigada a nada, do título aqui, do capítulo da Gisele, né? A Gisele escreveu aqui, ó, sobre desenvolvendo pais e filhos confiantes e capazes. Claro que eu já li, né, o capítulo dela, que eu já vou dizer para vocês, que eu já estou lendo o livro completo, mas ainda não consegui ler todos os capítulos. E estou amando. Cada capítulo, cada leitura Tá muito bom. traz uma contribuição importante, né? E é isso. Pensando no meu título, né, que eu escrevi sobre autoestima infantil e o título da Gisele, a gente propôs essa live hoje, falando sobre a educação parental, né, e o papel dos pais na autoestima das crianças. Me conte aí, Gisele, como é que você percebe, né, a educação dos filhos hoje? Que mudanças você percebe de como era antigamente para os tempos atuais, né? Esse olhar para o que precisa ainda, por exemplo, mudar na educação das crianças. Certo. A educação parental, né, principalmente no Brasil, começou a ser falada, vou falar bem brevemente, tá? Para chegar no foco da sua questão. Começou mais ativamente em 2010. Né? De lá para cá vem surgindo aí seminários, programas, escolas, formações, das quais, né, nós fizemos, obviamente, né? E só que a educação parental, ela está sendo bastante falada, mas ainda tem muitas pessoas que não sabem, né? Falam, nossa, é moda. Ai, isso é maluquice de pedagogo, de psicólogo, de psicanalista, de médico. Não é nada disso. Então, vamos voltar um pouquinho. A educação parental, ela vem desde o final do século XIX, aí 20, aí depois já vem, né, surgindo pesquisas, estudos na área do desenvolvimento infantil, do comportamento, isso e tal. Aí vem toda uma abordagem, né, científica, teórica, para começar dizendo que a educação parental não é blá, 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 é coisa séria, é ciência, né? Então, veio aí avançando muitos estudos, né?
se destacam, Alfred de Adler, Rudolf Dreikos, né, da área da psicologia, da psiquiatria, e vem trazendo, né, novas pesquisas, novos estudos. Aí, nos anos 2000, acontece um avanço muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né? Muitos estudos, muitas abordagens, daí vem a neurociência, tem Daniel Siegel, né, que a gente lê muito sobre a neurociência, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente. A educação emocional começa a fazer parte, né, do universo da família. Ai, que O maravilha, livro eu que também você está tenho. indicando. Ai, é maravilhoso. Pais, vocês precisam ler esse livro, ele é maravilhoso. Né? O neurocientista o Daniel Siegel, ele pega a teoria e traz assim, ó, o passo a passo, mastigadinho, qualquer pessoa consegue ler, compreender e aplicar com a sua criança no dia a dia. Então, a educação parental, ela vem, né, desde os anos 2000, aí crescendo, 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 e veio para contribuir. Contribuir com o quê? Com a dinâmica familiar. Veio para nortear aí essa jornada que é o educar, né? Porque educar filhos, educar alunos, que também é para professores, que a educação parental ela está hoje nas escolas, né? Entrando nas escolas, nas igrejas, ela está em todo lugar. Porque em todo lugar tem pais e filhos, né? Se não tem pais e filhos, tem avós e netos, tem tias e tios, né? Então, tem o adulto e tem a criança e tem o adolescente. Então, a educação parental está em todos os lugares. E como antigamente, né? Não vou assim falar muito história, vamos focar mais na questão problema e solução, né? Para ficar mais claro. Antigamente, né, tinha toda aquela questão que as crianças não tinham muita liberdade para falar suas opiniões, falar seus sentimentos, nem as crianças, nem as mulheres. Isso vem mudando historicamente e culturalmente ao longo dos anos. Né? E atualmente a gente já tem aí uma mudança total, que hoje a gente tem aí a importância de perceber o outro. Esse outro quem? A mamãe, os filhos, porque até então, né, o pai é aquele responsável, que ainda continua sendo, só que nós também temos as mães que passaram a fazer parte dessa responsabilidade. Né, da questão do cuidar da família, que antes era só o homem, agora tem a mulher também. E antes era mais a mãe que ficava ali com o cuidado dos filhos, o cuidado da casa e do esposo. Agora nós temos também, ela faz tudo isso, mas ela também está no mercado de trabalho. E o pai, que era aquele detentor primário, ele não é mais o primário. E ele também passa a fazer parte mais próxima para ajudar essa mãe na construção né, da educação, do cuidar e do educar dos seus filhos. Não está mais nem para um nem para o outro. Isso, né, que vem sendo construído aí socialmente nos últimos 30 anos, né, 10 anos para cá, está mais forte isso. E o que acontece? Aí nós temos pais que não querem mais educar os seus filhos hoje da mesma forma que foram educados antigamente, né? E acontece que o quê? Muitos desafios, as demandas da sociedade, comportamento mudou, né? Se o papel da mulher e o papel do homem modifica, é porque também já aconteceu uma mudança geral na sociedade que resultou nisso. Logo, o comportamento da mulher vai mudar, o comportamento do pai vai mudar, do homem, e o comportamento da criança também vai mudar, seja dentro de casa, seja na escola. Né? Então, nós temos aí mudanças demais. E o que acontece com a educação? Né, dessa criança, voltando lá para os pais que querem educar diferente. Por que eles querem educar diferente? Porque muitos acreditam que a educação que teve era muito rígida, era aquela educação que oprimia demais, que não podia nada, né? E que era muito castigo, surra e tal e tal. Muitos ainda acreditam naquela frase: apanhei e não morri. Faço isso para os meus filhos para aprenderem a valorizar a vida, né? A me respeitar, que é o que pega, né, Camila? O respeito. Mas a educação parental vem para nos dar uma luz, que está uma confusão até. Uns querem educar de forma diferente e deixam os filhos
na questão, aquela permissividade, os filhos fazem o que querem, né? Não tem limites, não tem regras nenhuma, os filhos fazem o que querem desde pequenininho. Também não é legal. Nós, educadores parentais, não orientamos dessa forma. E também não ensinamos, né? Orientamos os pais a punir os filhos, de certa forma. A punir de forma com violência. Nós fazemos o quê? É o equilíbrio entre, né? Você que tem filho, né? Você não ensina limites para o seu filho, você também está deixando de amar, automaticamente. Porque ensinar, dar limites é algo necessário. Porque você está criando o seu filho para viver em um mundo de regras. Em um mundo que vai ter os limites que essa criança, que esse adolescente, esse adulto vai ter que viver lá fora quando sair de casa. Então, os limites, eles são importantes, mas aí é que tá, como que a gente dá esse limite, que a gente ensina, né? A gente fala com amor e respeito, não é verdade? Então, a gente ensina o limite, a gente dá amor. Então, não é ser permissivo nem ser autoritário. É ser a autoridade para o seu filho, porque o adulto de referência, né? A criança precisa ter o adulto de referência para poder ela crescer, né? De forma aí a saber até onde ela pode ir, para ela aprender também a desenvolver suas habilidades socioemocionais, né? De vida, e por aí vai. Né? Então, e quem são os adultos de referência da criança? É o pai, é a mãe, os adultos, né, que participam do cuidar e educar dessa criança e que estabelece aí os vínculos afetivos mais próximos dessa criança, desse adolescente. E os professores também entram, né, nesse lugar, né, de referência. Só que a referência primeira é qual? Pai, mãe, ou avó, né, ou tio, aquele que educa essa criança e esse adolescente. Então, nós temos aí todas essas questões, né? E a educação parental, ela vem para nos dar, não é para remodelar, não é para ensinar um novo caminho, é para dar um norte para continuar seguindo o mesmo caminho, só que de forma diferente, com empatia, percebendo um ao outro, né? E para que a família, de fato, ela possa se fortalecer e que as crianças cresçam, né? Com autoestima, com habilidades, né? Desenvolver aí as suas capacidades para viverem uma infância feliz, né? Depois uma adolescência e depois a fase adulta. Você trouxe algo logo no início, né, da tua fala, do quanto que vem de um estudo científico, né? Tudo isso que a gente está falando não é achismo, não é algo que vem da fonte, vozes da minha cabeça. É algo que é construído cientificamente. Exato. Até se olhar para o que não funciona, o que a gente vê que antigamente era tido como forma de educar, forma de ensinar, que não funciona neurologicamente, né? Neurologicamente, a gente tem essa... Boa noite para quem está chegando por aí, né? Chegou um bocado de gente, tem gente aqui falando conosco. Ai, que boa legal. noite, sejam bem-vindos para essas reflexões de hoje. Mas, enfim, a própria questão voltada à punição. Por exemplo, um grito, biologicamente, aciona áreas do cérebro iguais, como se a criança estivesse apanhando, como se ela estivesse recebendo, né, uma punição física. Então, vejam como isso é algo sério e algo que a gente precisa olhar. Né? Então, a gente não está falando do lugar de quem inventou algo, é algo que é estudado e que é realmente construído na base científica. E quando a gente olha, né, para esse contexto de tudo que você está trazendo, e trazendo um pouquinho para o lado para as questões voltadas à autoestima, por que a gente precisa olhar para a forma como a gente educa hoje as nossas crianças? Porque a gente sabe que as crianças, por exemplo, nós seres humanos, nós nascemos com a nossa autoestima fortalecidíssima. É por isso que muitas vezes a gente olha para a criança e diz: menino, esse menino não tem medo de nada, vai lá e faz. As crianças no parquinho, qual é a dificuldade da maioria para chegar ali e fazer um amigo novo? Simplesmente tá lá e já vai interagindo, porque a gente nasce confiante, a gente nasce com a nossa autoestima fortalecida. Agora, as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida vão moldando essa nossa relação com a nossa autoestima, né?
para que ela seja mais fortalecida ou menos. E as figuras de referência, elas têm um papel importantíssimo nesse processo. Por quê? Porque são esse primeiro grupo social da criança, né? E aí, assim, o que essas pessoas de referência faz, como eles falam, o que eles falam para essa criança tem um peso muito maior para ela. Por quê? Porque ela está construindo ainda a visão sobre ela mesma, né? Então, a forma como você acolhe ou como você não acolhe, isso vai ser interpretado por essa criança e vai ter um peso nesse desenvolvimento da criança e na forma como ela constrói o olhar para ela mesma, né? No caso, a criança. Mas me diga de forma resumida assim, o que é a educação parental? Para quem está curioso aí, como que você conseguiria explicar para o pessoal que está aí nos acompanhando? Bom, a educação parental, então, vem trazer para a gente um caminho. Um caminho, não é um caminho novo, mas um caminho guiado, né? Então, eu vejo a educação parental como algo que vem para somar mesmo, para trazer uma clareza para a parentalidade, né? Esse mundo parental de pais que estão perdidos, de pais que querem educar diferente. Então, a educação é uma luz. Eu trago como uma luz, né? E existem um caminho, né? É um caminho, é uma jornada. A educação parental, ela é uma jornada, né? E é uma jornada que ela pode ter vários mapas. Mas o mapa certo é aquele que cada família vai escolher para si, com base nos seus valores, nos seus princípios, naquilo que acredita que é importante para a sua própria família, para conduzir os seus filhos para a vida, de forma né, com inteligência emocional. Né? Então, a educação parental, ela é um caminho. Ela é um caminho que vem trazer aí uma luz para as famílias do século XXI, que estão muito perdidas. Então, é isso, de forma resumida, em síntese, educação parental é a luz que veio para clarear o caminho dos pais do século XXI. E aí, dentro disso, né, a gente tem várias abordagens, né, Camila? Por isso que eu falo, existem vários mapas e cada pai vai escolher, porque também, como tem muitas informações, ao mesmo tempo eu vejo os pais perdidos, né? Porque, como que eu ensino? É disciplina positiva? É coach? É neurociência, como fala? Neurociência, aquela abordagem neurocientífica, isso e aquilo. Então, tem várias abordagens. Então, a educação parental, ela tem várias abordagens. O que são essas abordagens? São as teorias que tem. Né? Então, é um mundo gigante de ciência. Por isso que é uma ciência. Né? Então, existem várias abordagens e cada pai vai pegar aquela que é mais importante, que esteja alinhado aí com o seu propósito familiar mesmo. Né? Uhum. Eu acho interessante quando você traz, né, essa perspectiva de que não tem um manual, né? Cada família vai escolher. Exato. Porque não é como se a educação parental fosse ensinar você a ser mãe ou fosse ensinar você a ser pai. Isso. Mas é dentro da tua relação familiar, dentro desse ambiente familiar, entender quais são as necessidades existentes ali, quais são as potencialidades dessa família, também as limitações. Né? Quais são os limites, até onde podemos ir para criar cada vez mais ambientes mais saudáveis para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento emocional, também socioemocional, desses pais, dessas pessoas envolvidas, né, no desenvolvimento da criança. Esse é um ponto nem bem importante. Exato, porque assim, existem ferramentas, técnicas, métodos, metodologias, mas nem tudo que vai funcionar para uma família vai funcionar para a outra. Até porque cada família tem a sua identidade própria. Cada filho tem a sua identidade própria. Você imagina, uma casa que tem aí 3 filhos. Sinto dizer, não tem como você educar os 3 da mesma forma. Não tem. Eles têm aí a sua personalidade, a sua identidade própria. Então, você pai, você mãe, você vai ter que conhecer o seu filho na intimidade, na individualidade de cada um e conduzir o educar deles de forma diferenciada. Você pode ensinar os mesmos valores, os mesmos princípios, mas o como você vai ensinar para cada filho tem que ser diferente. Se você olhar para
as individualidades de cada filho. Então, por isso que a abordagem X ou a Y, não existe a certa e não existe a errada. Existe a que funciona para você. Né? E nós É estamos isso aí. aí para orientá-los. E aí, até nesse processo, né, de educação parental, não é como se você chegasse aqui com a demanda e simplesmente faça assim, assim, assim. Tem toda uma avaliação para entender, né, o que é que tem por trás dessa queixa, como é que é o dia a dia, a rotina dessa família, para que se dê ferramentas que estejam ali conectadas com o que é importante para aquele momento, para aquela necessidade, enfim. Mas já que a gente está falando de conexão, me conte aí, vamos conversar um pouquinho sobre... Não, antes disso, já que a gente estava falando desses processos, lá vai eu com meu TDAH, né? Eu separei aqui uma coisa que eu achei importantíssima do teu capítulo, né? Eu frisei aqui, se você me der aí a licença, eu queria ler um pedacinho do que você escreveu. Ah, com certeza! À vontade. Você colocou aqui, ó. A criação dos filhos é um dos desafios mais complexos, né? Porque exige de nós o conhecimento sobre as reais necessidades do ser humano, sejam elas fisiológicas, pessoais, sociais ou de segurança e proteção. E a compreensão de como suprir tais necessidades. Por que eu frisei isso daqui? Porque, trazendo para o contexto da nossa live, não é como se a gente tivesse apontando, ó, faça assim, assim, assim. Mas existe um conhecimento que a gente precisa ter quando a gente fala de educar crianças, né? A gente precisa entender sobre desenvolvimento. A gente precisa entender sobre os marcos desse desenvolvimento. O que é esperado para aquela fase. Enfim, tudo isso fala de como a gente vai, do que a gente vai esperar ou não para aquela criança, como vai ser o nosso olhar para essas necessidades que nós, enquanto seres humanos, temos, né? Então, achei maravilhoso esse teu... Ai, como é o nome? Parágrafo. Pronto, lembrei. Parágrafo. E é que isso. Bom. Aí, por isso que eu separei aqui pra gente ler um pouquinho hoje. Mas, voltando lá, né, pro nosso contexto, a gente estava falando de conexão. Me fala aí, como é que tu vê, né? Essa conexão, a importância de se conectar com os filhos, né? Com as crianças, com as nossas crianças. Nossa, eu diria que seria tudo. É quase tudo. A conexão, né? Que eu até trago um pouquinho no meu capítulo, né? Da importância de se conectar com os filhos. Eu ainda coloco lá todos os dias, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, os pais eles não conseguem se conectar com os filhos. E o que é se conectar, né? A gente usa até uma palavra muito usada, né? No meio digital, se conectar. É estar, sabe? É perceber o filho. Eu sei que é corrido. A nossa vida parece que cada vez mais corrida. Mas você tem um filho. 1 ou 2 ou 3, eu ainda não tenho nenhum, né? Estou me preparando para ter, né? Se Deus quiser, em breve. Mas eu sei o que é ter os filhos em casa e ter essa conexão e não ter essa conexão pela minha experiência na escola, pelos problemas que eu vivi na escola e também da minha vivência com os meus sobrinhos maravilhosos, que eu amo demais. Então, eu vejo como é bom essa conexão. Por quê? Porque toda criança, ela tem a necessidade de se sentir pertencente, importante. Perfeito. E como que ela vai se sentir importante e pertencente ao papai e à mamãe, aquele espaço familiar, com essa conexão. O que é essa conexão? A afetividade, o afeto. Seja o beijo quando você está saindo para o seu trabalho, seu filho ainda está dormindo, mesma coisa, vai lá, dá um beijinho. Diga, filho, eu te amo, eu tô indo, mas eu volto. Ou aquele pai que tem uma rotina super, né? Aquele pai, aquela mãe que tem aquela rotina super corrida. Sai de manhã e só chega de noite. No intervalo do almoço, liga para perguntar sobre o seu filho, para quem está cuidando, se é babá, se é algum familiar, né? Liga, manda um oi, manda um áudio. Se você não consegue falar com o seu filho, peça para a pessoa que está com os seus filhos mostrar a sua mensagem, o seu áudio, né? Mostrando, isso é uma conexão, é uma forma de conectar com o filho, é uma comunicação, né? Essa conexão é uma comunicação. Como que eu me comunico? Falando
né? Por gestos ou por palavras. Se por gestos, que é o, né, ali, o comportamento, eu não consigo estar todos os dias ali com aquele tempo especial dedicado ao meu filho para brincar com ele, então eu tenho esse momento, seja o acordar ou ao dormir, né? Abrace, beije, diga o quanto que esse filho é importante para você, né? Se você não consegue ter aí uma rotina, não sei se está chiando, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Ah, então tá bom, para mim tá voltando um barulhinho. Você procure se organizar para ter pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias um momento com seus filhos. Se você tem mais de um filho, é importante que você tenha um momento com ele para olhar no olho dele, entendeu? Não é ficar ali com o celular. Filho, eu tô aqui para você, tá? Eu tô aqui, mas também tô aqui resolvendo os problemas que eu preciso resolver enquanto adulto, né? Mas tenha um momento para você se dedicar, igual você falou, né? A gente volta nas fases do desenvolvimento. Cada criança, cada adolescente vai ter aí o que é importante de estar ali conectado com os pais. A criança que é pequena ali, até os seus 3, 4, 6 anos, algo rápido, mas muito afeto, a criança recebe muito bem. Então, não precisa você ficar uma hora ali brincando, pintando um set, como a gente diz aqui no Mato Grosso do Sul, né? Para a criança, né? Para você estar ali. Já o adolescente, talvez você precise de um pouco mais de tempo para você entender o que está acontecendo com esse adolescente. Então, por isso é importante sair, né? Fazer perguntas, se interessar pelo que ele está, pelo que ele se interessa, porque daí conecta o diálogo, né? Se você quer dar uma palavra, uma orientação, quer discipliná-lo de alguma forma, que disciplinar não é punir, né? Disciplinar é orientar. Então, se você quer dar uma orientação, vai, né? Pelo que ele se interessa, que você vai conseguindo abrir um espaço para conversar, no caso do adolescente. No caso dos pequenos, né? Então, esses pequenos gestos que eu até coloco no meu capítulo, doses de afeto, essas pequenas dosezinhas de afeto, né? Vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança, na autoestima dessa criança. Isso é nutrir, né, Camila? Você que é aí estudiosa dessa área da autoestima, essa conexão, né, vai nutrir essa autoestima da criança. E é claro que, na medida, né, do possível, é importante ter experiências significativas com os filhos para que eles criem memórias e, ao mesmo tempo, que eles criem crenças de fortalecimento, crenças de identidade, né? E de merecimento. Eu mereço ser amado. Meu pai, minha mãe me manda um oi, não tá aqui comigo todo dia, mas me manda um oi. Telefona para mim e me diz, né? Que eu sou amado, que eu sou importante. Isso não é blá blá blá. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Isso é treinar e educar um ser humano forte, com autoestima, com inteligência emocional, para viver os desafios que a vida vai mostrar depois.